Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, 3 de julho. Veja os nossos destaques. Vereadores aprovam em primeira discussão um projeto que trata do acolhimento da população LGBTQIA+, aqui em Natal. Cobrança de imposto de importação para produtos até $50 deve gerar reflexos no comércio local. Energias renováveis em pauta. Natal cedia até esta quinta-feira o EVEX Brasil, um dos maiores eventos do segmento da atualidade. Aqui no estúdio eu vou receber o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, João Paulo Araújo. Nós vamos conversar sobre os prazos do calendário eleitoral para as eleições 2024. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa com as notícias da Câmara. Na sessão ordinária dos vereadores, os destaques ficaram por conta da aprovação de projetos de lei em primeira discussão. Um deles voltado à comunidade LGBTQIA+. A sessão ordinária desta quarta-feira começou com a votação de um projeto de lei que trata do programa de apoio e acolhimento à população LGBTQIA+, em situação de violência. A matéria foi aprovada em primeira discussão na Casa. Esse é um programa de acolhimento, uma política pública, inclusive, e uma proposta que a gente discutiu desde 2020, porque para nós era uma política fundamental que o município passasse até hoje. A gente tem o Centro Municipal LGBT e o Ambulatório TT, mas não existe uma política de acolhimento fundamentalmente para pessoas LGBTs em situação de abandono. Infelizmente, por mais que a gente esteja aí tentando todos os dias mudar as mentalidades, garantir o acolhimento, ainda acontecem muitos casos de jovens LGBTs que sofrem violência física dentro das suas próprias casas, dentro do seio familiar, ou que às vezes, inclusive, ficam em situação de abandono porque são expulsos de sua residência quando a família passa a ter conhecimento ou da sexualidade ou da identidade de gênero daquela pessoa. Então essa é uma política de acolhimento que prevê, por exemplo, que essas pessoas sejam integradas também às políticas de benefícios eventuais, como o auxílio moradia, como outras políticas de benefícios eventuais para esses casos excepcionais de pessoas LGBTs nessas situações de abandono, de violência física, violência sexual. Outro projeto aprovado em primeira discussão foi o que trata sobre o reconhecimento de utilidade pública da Associação Abrigo de Maria. De um projeto lindo que é a Criança Nosso Futuro, lá nas Quintas, da missionária Ni, Maria Ozeni, que é a esposa do nosso craque João, que é o vice-presidente. Os dois fazem um trabalho maravilhoso para aquelas crianças das Quintas, do Novo Horizonte, da Zona Oeste, que já tem apoio com o nosso recurso próprio, e agora vai poder receber emendas impositivas, tanto municipal como também já tem reconhecimento estadual. Estou muito feliz, ajudar as crianças, as questões sociais, esporte e lazer, também uma das bandeiras do nosso mandato. Durante as discussões no plenário, os vereadores cobraram uma maior agilidade por parte do IDEMA quanto às liberações da licença para a obra de engorda da praia de Ponta Negra. Estamos na expectativa para o início dessa obra que vai ser um marco para o turismo de Natal, para o desenvolvimento da nossa cidade. Está faltando a licença de instalação e operação dessa obra. Importante que se diga que o IDEMA já emitiu a licença prévia, que é a viabilidade ambiental da obra. Então isso já foi observado. O que está faltando agora é apenas a autorização para o início dessas obras. E as dragas já chegaram a Natal, as dragas que vão realmente possibilitar a obra em si, e o que está faltando é o IDEMA emitir essa licença. Então não há mais tempo a perder, e nós fizemos aqui o clamor, que eu tenho certeza, falo pela grande maioria da Câmara Municipal de Natal, que possa agilizar, dar prioridade máxima, porque eu acredito que nós teremos duas cidades, uma antes da engorda da Praia de Ponta Negra e outra depois da engorda da Praia de Ponta Negra. E um outro projeto que tem chamado bastante atenção é o que trata da reestruturação da carreira dos guardas municipais de Natal. O projeto deve entrar em votação na sessão desta quinta-feira aqui na Câmara Municipal. Esse projeto chegou com um pequeno erro, onde coloca
a execução da lei no prazo de dezembro, só que esbarra numa decisão de 2020, na mudança do novo Código Civil, que não pode se gerar despesa para o próximo gestor, num prazo de 180 dias. Então, tendo em vista essa determinação, o projeto ele tem que ser alterado, ou ele entra em vigor assim que for aprovado, publicado a lei, ou então só para o próximo gestor que assumir a Prefeitura de Natal. Agora a gente muda de assunto para falar sobre um tema recorrente aqui no Câmara Repórter, no último mês, que é a balneabilidade das praias de Natal. O boletim do programa Água Azul aponta que há mais de um ano, um trecho da Praia de Areia Preta está em condições impróprias para o banho, por causa do lançamento de esgotos clandestinos na orla, através da rede de drenagem. E ontem, a fiscalização da CEMURB e da CAERN descobriu um dos pontos causadores dessa poluição. A fiscalização da CEMURB e da CAERN na rede de drenagem flagrou irregularidades em 3 imóveis. Em um deles, a emissão do esgoto in natura foi por um condomínio de luxo na Avenida Governador Silvio Pedrosa, em Areia Preta. A irregularidade foi constatada após a utilização de um corante que saiu na tubulação de drenagem e vai direto para a praia. Os fiscais da CEMURB autuaram o condomínio e os outros 2 estabelecimentos, um motel e um restaurante, por infração gravíssima, com multas que podem chegar a R$50 mil. Os responsáveis serão intimados a comparecer à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal para a adoção de medidas corretivas em até 72 horas. Devido à gravidade da situação, a CEMURB informou que vai formalizar uma denúncia criminal que será enviada ao Ministério Público. É realmente uma situação que envergonha toda a sociedade e que traz muito prejuízo, como a gente tem mostrado aqui, ao meio ambiente. E ainda nesta semana, os fiscais vão retornar ao local para fechar essas ligações clandestinas. Semanalmente, a fiscalização ambiental da CEMURB vai realizar novas vistorias, inclusive em outros condomínios da região, até concluir toda a área da praia no entorno do bairro de Mãe Luísa. E diante desse flagrante, moradores do bairro e ONGs vão realizar um protesto em frente ao condomínio no próximo domingo. Quem quiser fazer denúncias ambientais pode acionar a ouvidoria do CEMURB pelo telefone 3616-9829, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Ou também pelo e-mail, anote aí, o ouvidoria.semurb@natal.rn.gov.br. A partir de agosto, as compras feitas em sites internacionais não terão mais isenção do imposto no Brasil. A norma veio depois da sanção da lei pelo presidente Lula, em atendimento a uma demanda do comércio nacional. Mas ainda tem consumidores que não vão abrir mão das compras online. Foi na pandemia que a universitária Isadora Albuquerque começou a fazer compras via e-commerce internacional. A limitação de circulação e os preços abaixo de mercado estimularam o consumo de sapatos, bolsas, itens de maquiagem, dentre outros, que ela garante são diferentes, mais baratos ou até inexistentes no comércio local. Eu fiquei sabendo, conheci esses sites da internet que vendiam diretamente da China pela internet mesmo, pelas redes sociais, Instagram, TikTok, via outras meninas fazendo vídeos das compras que elas faziam por lá, e aí por isso chamou minha atenção. Foi bem na época da pandemia, então estava bem limitado as opções de compras que dava para fazer, então foi uma opção mais cômoda. Eu, como compro muita maquiagem pela internet, vejo que esses tipos de produtos têm uma variação de preço bem significativa pela internet. Antes, a importação destes produtos até $50 por pessoas físicas eram isentas de imposto. Mas o governo federal mudou a regra. A partir de 1º de agosto, será cobrado 20% de imposto de importação até este valor. A isenção desagradava o varejo brasileiro, que reclamava da concorrência desequilibrada com os importados e defendia uma isenção regulatória, principalmente porque a indústria e o comércio nacional são fiscalizados e os produtos cumprem normas de conformidade.
Quando o governo editou a medida de isentar compras abaixo de $50, né, de isenção de tributação nessa entrada, na nossa visão, acabou havendo um desequilíbrio, desbalanceou a questão de carga tributária que se paga aqui, que o empresário daqui paga quando há a venda de mercadorias aqui localmente, e que quem estava comprando importado acabava não tendo nenhuma tributação. Esse é o ponto principal do debate. A expectativa é que o comércio local ganhe com a cobrança de imposto de importação, já que haverá uma igualdade na carga tributária imposta ao mercado internacional e nacional. Para o advogado tributarista André Macedo, o debate em torno da chamada taxa das blusinhas deve levantar outras questões sobre a alta tributação brasileira. Não é mais um ambiente de proteção de mercado local versus o mercado internacional. O que a gente experimenta no Brasil é que a carga tributária sobre o consumo é muito elevada, proporcionalmente quando a gente fala da carga sobre renda e especialmente sobre patrimônio. O debate vai recair sobre essa perspectiva. Talvez a gente consiga ter uma maior eficiência local com a diminuição da carga tributária sobre o consumo. Consequentemente, eu não precisaria ter tantas proteções tributárias nas compras internacionais, fazendo com que os preços não fossem tão pressionados por essa perspectiva. Pelos cálculos da Receita Federal, 18 milhões de remessas postais internacionais chegam ao Brasil mensalmente. O imposto de 20% até importação de $50 não vai incidir sobre medicamentos. A universitária Isadora Albuquerque garante que vai avaliar o impacto das novas diretrizes para a tributação de produtos importados, mas explica que a variedade e a economia devem continuar a estimular suas compras. Agora, com certeza, vai me desestimular bastante. Eu acho que vou esperar para ver, de fato, como é que vai ficar os valores. Mas eu acho que se ainda ficar o mesmo valor que eu encontraria presencialmente, talvez ainda continue comprando, porque tem outras vantagens, como de variedade de produtos que não encontra em Natal, que é um mercado mais limitado. E também a questão da comodidade de não ter que sair de casa para comprar. A seguir, evento debate transição energética no Rio Grande do Norte. Nós voltamos já. A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.leg.br. Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.leg.br. A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Natal. É de conhecimento nacional que o Rio Grande do Norte é um destaque na produção de energia limpa no país. Mas como aproveitar essa produção para fomentar a chamada economia verde? Esse foi um dos pontos discutidos durante um evento que reuniu especialistas e autoridades aqui em Natal. Natal é a primeira cidade brasileira a receber o EVEX, evento que discute as potencialidades do segmento de energias renováveis e seus avanços no mercado internacional. O Rio Grande do Norte tem ganhado destaque e se consolidado como um dos maiores produtores de energias renováveis do país. Por esse motivo, palestras, debates e mesas redondas fazem parte da programação e colocam o nosso estado em papel de destaque. Um potencial energético que é pauta da EVEX Brasil, que acontece aqui em Natal. Só no ano passado, o Rio Grande do Norte investiu mais de 22 bilhões de reais nessas fontes renováveis, visando o futuro de forma mais sustentável. Nós já estamos na 5ª edição. Após as edições de sucesso em Lisboa, Portugal, estamos trazendo agora o evento para Natal, para o Rio Grande do Norte, com apoio estratégico do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e reunindo aqui, eu creio que em um formato inédito, as principais lideranças e autoridades dos setores energéticos, tanto do Brasil quanto de Portugal e de outros países aí do eixo ibero-latino-americano, para a troca de conhecimentos, experiências, network estratégico
e discussões aí de temas importantíssimos para alcançarmos aí a tão falada e tão desejada transição energética justa e industrialização verde. O evento promove a discussão nacional, mas também busca proporcionar a troca de experiência entre os estados brasileiros. O CEO da CEMIG, Central Energética de Minas Gerais, o Reinaldo Passanese, falou sobre os desafios da transição energética, uma necessidade atual para integrar as fontes de energia com um olhar mais sustentável. Transição energética é um grande futuro do mundo e o Brasil tem uma possibilidade única de fazer parte desta cadeia. A gente já tem uma matriz muito limpa. A matriz elétrica brasileira é 93% limpa. Se a gente conseguir atrair investimento, a gente vai ser líder nessa transição energética e, em sendo líder nessa transição energética, a gente vai gerar renda e emprego. Atualmente, o Rio Grande do Norte conta com 98% de seus recursos energéticos de fontes renováveis, perfil bem diversificado de fontes de energia e com um fator importante para o meio ambiente, cenário ideal para quem busca se destacar no mercado energético. Onde tem energia, onde chega a energia é sinal de desenvolvimento. Eu me apaixonei pela área, então eu quero absorver esse conteúdo, quero ter ideia, a dimensão do quanto vai crescer, principalmente no Rio Grande do Norte, né? Que é um potencial incrível que a gente tem. Para quem está começando no segmento de energias renováveis ou pensa em investir na área, projetos como o Polo Sebrae de Energias Renováveis têm ajudado. No ano passado, até esse ano, mais de 80 empresas em 18 estados brasileiros têm se capacitado com foco na energia solar. Priorizamos, né, o solar justamente por ter as pequenas empresas, os pequenos negócios iniciando ou já em fase madura já de atendimento, para a gente começar na parte das capacitações, né, de gerenciamento da empresa, na parte financeira, na parte de gestão de pessoas. Então nós aqui, enquanto Polo de Energias, nós criamos uma metodologia chamada Trilha Solar, que outros Sebrais também do Brasil, eles também pegam essa metodologia que foi criada aqui no Rio Grande do Norte, para justamente ajudar a essas empresas, facilitar as empresas nas maiores dores que eles têm, né? Seja no financeiro, seja na parte de gestão de pessoas, seja na parte de negócios. O Tribunal de Justiça do Estado vai abrir um edital de pagamento de precatórios do governo do Estado. Lamonier Araújo tem mais informações para os credores que quiserem receber esses valores antecipadamente. Este é o terceiro edital publicado pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado com o objetivo de dinamizar e diminuir a lista de quem deseja fazer um acordo para o pagamento antecipado do precatório junto ao governo do Estado. A escolha dessa medida acarreta diretamente em um desconto de 40% do valor total devido ao beneficiário. Os credores dos precatórios inscritos regularmente perante o Tribunal de Justiça poderão manifestar interesse a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de julho, até o dia 26 deste mês. A manifestação deverá ser apresentada pelo procurador constituído e habilitado nos autos do precatório exclusivamente através do Sistema de Gerenciamento de Precatórios do TJRN, o SIGPRE. Concluído o prazo para inscrições, será publicada a relação dos credores que manifestaram interesse em conciliar com o Estado. Será aguardado o prazo de 5 dias para eventuais questionamentos. Uma vez analisados, será publicada em seguida a relação dos precatórios, que serão contemplados com um acordo direto. A Prefeitura de Natal abriu um chamamento público para o primeiro hospital público veterinário para cães e gatos da cidade. Rafael Lopes tem as informações. De acordo com a Prefeitura, o hospital vai atender exclusivamente cães e gatos, com previsão para iniciar os atendimentos a partir de agosto desse ano. O processo de chamamento público está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde e visa encontrar uma entidade qualificada para implantar, gerir e operacionalizar o hospital veterinário aqui no município de Natal. Esta organização escolhida será responsável por oferecer serviços como consultas, exames, tratamentos ambulatoriais e cirurgias, priorizando casos de urgências e emergências. A expectativa é que o hospital veterinário realize mais de 100 atendimentos por dia, priorizando sempre o público que não possui condições de buscar atendimentos nas clínicas privadas aqui do município. A expectativa agora é pela assinatura do termo de colaboração, que formaliza a parceria com a entidade responsável, garantindo a disponibilidade dos serviços a partir do próximo mês de agosto.
Agora a gente fala aqui de uma ótima notícia no esporte. A potiguar Antônia Silva vai disputar pela primeira vez uma Olimpíada. A jogadora potiguar foi convocada nesta terça pelo técnico Arthur Elias. A lateral da seleção brasileira acompanhou a convocação em Natal ao lado da família. Com a divulgação do nome, a comemoração foi grande. Laterais: Antônia. É uma sensação e um sentimento inexplicável. Há muito tempo sonhei com esse momento, em poder representar meu país nas Olimpíadas. E realmente a ficha só cai quando esse momento chega, quando você vê seu nome na convocação. Então foi muita emoção, gratidão. Veio um filme na minha cabeça de lembrar tudo que passei na minha carreira, todos os meus sonhos, e hoje poder estar realizando um deles ao lado da minha família. Então é um momento de muita felicidade e gratidão. Estou muito feliz e acredito que é o sonho de qualquer criança poder representar o seu país, e espero fazer isso da melhor forma possível. Para mim é um orgulho imenso poder levar o nome da minha cidade querida, Riacho de Santana, aonde quer que eu vá. Hoje tá podendo realizar o sonho de estar nas Olimpíadas e levar o nome de Riacho de Santana é um orgulho muito grande. Tenho um carinho muito especial por essa cidade que sempre me apoiou, sempre recebi tanto carinho de todas as pessoas que estão lá. Poder levar o nome do meu estado também, como uma potiguar, representar nas Olimpíadas, então eu fico muito feliz, muito grata, e que sirva de inspiração para muitas meninas e muitas mulheres. Show de bola para você, Antônia, e que vem aí, quem sabe, um título aí das Olimpíadas para o time feminino do Brasil. E depois do intervalo, a gente vai conversar sobre as eleições de 2024. Vamos tirar dúvidas sobre o calendário eleitoral e as condutas dos pré-candidatos e partidos, com o secretário judiciário do TRE, João Paulo Araújo. Voltamos em instantes. A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.leg.br. Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.leg.br. A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Natal. Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui o secretário judicial do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, João Paulo Araújo, para conversar com a gente sobre prazos eleitorais nessa reta final, praticamente, da pré-campanha das eleições de 2024. Seja bem-vindo, João Paulo. Olá, Larissa, obrigado. É um prazer estarmos aqui respondendo as suas perguntas. Essa semana se extingue 2 prazos importantes para quem está nessa corrida eleitoral agora. Que prazos são esses, João Paulo? Isso, no caso, 3 meses antes das eleições, 6 de julho, nós teremos a proibição total das condutas vedadas, digamos. Então, aqueles candidatos ou pré-candidatos que irão participar das eleições municipais, eles não poderão praticar algumas condutas, como, por exemplo, não poderão nomear, contratar servidores. Sim. Também não poderão exonerar ou demitir sem justa causa, e também nem transferir ou remover de ofício servidores públicos nesse período que antecede as eleições, e esse período vai até a posse dos eleitos, no caso. Certo. E no caso desse tipo de conduta, isso diz especificamente para aqueles candidatos e também que concorrem às prefeituras, não é isso? Que é quem tem esse poder de nomeação e exoneração, vamos assim dizer, né? Isso, exatamente. Como as eleições municipais, vale para aqueles candidatos a prefeito e vereador. Isso.
João Paulo, e também assim, esse pessoal, inclusive, para quem é servidor público, tem que sair do cargo, não é isso? Isso, nós chamamos de desincompatibilização. Então, 3 meses antes, os servidores que irão se candidatar a prefeito ou vereador, eles terão que se desincompatibilizar para que possam concorrer às eleições. É uma forma de ter, digamos, a isonomia, igualdade de condições para todos os candidatos. Isso mesmo. E também há uma proibição, enfim, acho que a partir do fim dessa semana, de não poder participar de inaugurações, de não poder realizar inaugurações. Tem isso também, né? Isso. No caso, aqueles candidatos ou candidatas que irão participar das eleições, eles não poderão participar de inaugurações de obras públicas a partir do dia 6 de julho. Também não poderá ser contratado show artístico para essas inaugurações públicas a partir do dia 6 de julho. No caso, vai até a posse dos eleitos, que é dia 1º de janeiro. Que princípio é esse pela lei eleitoral que é prezado, né, com essas vedações, João Paulo? Bom, no caso, o legislador, ele incluiu essas proibições para que todos tivessem oportunidade de condições, para que nós tivéssemos a isonomia entre os candidatos. Porque aquele candidato que está, digamos, à reeleição, se ele participasse de uma inauguração, ele teria, digamos assim, uma oportunidade maior do que aquele que não é já eleito. Então, seria nesse sentido, para que todos possam concorrer em igualdade de condições. Com certeza. E qual é a conduta proibida expressamente para quem é pré-candidato, né, até que se inicie a campanha dia 16 de agosto? Bom, no caso, aqueles pré-candidatos que irão se lançar no dia 6 de outubro, nas eleições municipais, a propaganda eleitoral antecipada, que seja irregular, ela é aquela que é feita, por exemplo, pedindo explicitamente o voto. Então, nesse caso, ele não pode solicitar o voto dos eleitores. Ele pode exaltar as qualidades pessoais dele e demonstrar que é pré-candidato. Mas, digamos, o pedido explícito, ou mesmo até o implícito de votos, ele é proibido realmente. Então, tem que ter muito cuidado com isso, até mesmo na organização dessas reuniões, né? Não pode haver excesso, né? Tem um limiar para isso na interpretação da Justiça Eleitoral? No caso, a legislação eleitoral ela não diz qual é a moderação dos gastos, mas há que se ter cada candidato uma moderação desses valores que serão gastos durante essa pré-campanha. E aí, na hipótese de haver algum tipo de denúncia ou representação dos legitimados, que é o Ministério Público Eleitoral, ou dos outros candidatos e partidos, a Justiça Eleitoral ela irá analisar e julgar. E se por acaso houver um excesso de gastos, esse candidato ele poderá ser punido, até, por exemplo, caçando o registro ou o diploma dele. Né? Então, é preciso bom senso, né? É a melhor orientação. E com relação aos partidos, João Paulo, a gente sabe que a partir do dia 20 iniciam-se as convenções né, para o registro, enfim, homologar as candidaturas, o registro de candidaturas. E a gente sabe que ao longo dos anos, principalmente quando se fala de candidaturas femininas, né, a Justiça Eleitoral ela vem se aperfeiçoando, não só das femininas, mas também de pessoas negras, né? Há uma cota para ser atendida para essas eleições. Essa fiscalização vai ser mais rigorosa em relação a essas duas situações? Isso, com certeza. A resolução atual de registro de candidatura, ela traz essa questão das cotas. Nós já tínhamos, no caso, desde a década de 90, né, a questão do gênero. 30% deveria ser para um ou outro gênero, né? E 70% para o outro. No caso, a Justiça Eleitoral ela irá analisar cada pedido de registro de candidatura para verificar se realmente está sendo cumprida a cota do gênero. Se por acaso não houver esse cumprimento, há uma possibilidade até de uma anulação de um DRAP inteiro, que a gente chama o DRAP, no caso para nós, é aquela candidatura de todo o partido. Então, por exemplo, se o partido descumprir essa regra, haverá uma possibilidade de todos aqueles candidatos serem anulados os seus votos. Então, Aconteceu isso na eleição passada, numa situação lá de Mossoró, né, em que Larissa Rosado foi deputada estadual, estava vereadora, perdeu, enfim, teve o mandato cassado diante de uma situação dessa, em que ficou comprovada dentro, né, da composição, vamos assim dizer assim, da nominata do partido, candidaturas que teriam, segundo já a confirmação mesmo, transitado julgado, enfim, da Justiça Eleitoral, candidaturas laranjas, né, de mulheres. Então, é preciso atender bem essa cota, né? Os partidos precisam ter muito cuidado nesse momento, não é isso?
O Tribunal Superior Eleitoral, ele, quando julgou os processos aqui do Rio Grande do Norte, nós tivemos 11 candidatos que houve anulação dos seus votos e que perderam os seus cargos. Então, no estado do Rio Grande do Norte, na eleição passada, de 2020, nós tivemos 11 vereadores que perderam o seu cargo em razão do descumprimento dessa questão da cota de gênero. Isso realmente é muito importante. Os partidos eles devem cumprir realmente a legislação nesse sentido. Certo. E nessa reta final, como é que fica uma preparação, né? Assim, até quando os partidos eles têm que homologar essas candidaturas, João Paulo, junto à Justiça Eleitoral? Pronto. No caso, as convenções elas iniciam no dia 20 de julho e irão até o dia 5 de agosto. Mas os partidos eles poderão apresentar os registros de candidatura até o dia 15 de agosto. Então, eles terão até essa data para apresentarem os registros à Justiça Eleitoral. Nós também temos um momento importante agora, que é a escolha dos mesários. Sim. Que, no caso, irão do dia 9 de julho ao dia 7 de agosto, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Como a eleição é municipal, esses mesários eles são escolhidos pelos cartórios eleitorais. Sim. Então, os cidadãos que têm interesse também podem já começa esse período voluntário também para as pessoas se inscreverem. Então, a partir do dia 9. Que serão escolhidos os mesários, exatamente. Precisa de quê, por exemplo? Para quem quiser ser mesário voluntário, precisa de quê para se inscrever? Sim, ele pode se inscrever, por exemplo, no nosso site lá do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, é o tre.juiz.br, tre-rn.juiz.br. Ou enviar e-mail aos cartórios eleitorais. Nós temos no nosso site todos os contatos dos cartórios. E aí, no caso dos cidadãos, eles poderão se voluntariar. No caso, aqueles cidadãos com mais de 18 anos, sim, e que estejam plenamente quites com a Justiça Eleitoral. Certo, tá bom. Então é só buscar lá no site do TRE. João Paulo, e só para a gente se encaminhar aqui para finalizar a nossa conversa, em se tratando da campanha em si, né, que a gente sabe que de um ano para outro a Justiça Eleitoral ela sempre procura aperfeiçoar alguma regra, enfim, diante dos processos, até de uma eleição passada que chega que é analisado. Houve alguma grande atualização para as regras de campanha? Isso, no caso, sempre que termina uma eleição, o Justiça Eleitoral já começa a planejar a posterior, né? Então, evidentemente, como aumenta o número de eleitores, o Rio Grande do Norte hoje tem 2.600.000 eleitores, nós temos que ter um planejamento para abarcar toda essa quantidade de cidadãos que irão votar, né? E assim, especificamente quanto às eleições deste ano, nós temos uma regra específica de propaganda, que é aquela questão da inteligência artificial, que hoje em dia é bem utilizada, né, por todos. Sim. Então, por exemplo, o candidato que ele utilizar uma inteligência artificial, ele tem que informar que está utilizando inteligência artificial naquele momento da propaganda. Senão, ele poderá ser, por exemplo, multado pela Justiça Eleitoral por uma propaganda irregular. Sim. Nós temos também a proibição total do deepfake, que é a utilização de, por exemplo, vídeo ou imagem de uma pessoa viva ou falecida, que mesmo sendo, no caso, autorizado pela pessoa, ela é proibida, mesmo em benefício ou não de um candidato. Então, é totalmente proibido o deepfake. Que está muito associado com fake news, não é isso? Exatamente. Né? Porque geralmente quem se utiliza de deepfake tem um interesse, vamos assim dizer, escuso, né? Para prejudicar, de falsear uma informação, para prejudicar um concorrente, não é isso mesmo? Exatamente. Mesmo que seja para beneficiar, é proibido. E quanto mais para criticar algum candidato, né? Então, realmente houve essa alteração da legislação eleitoral para proibir esses casos. Nós temos também no TRE do Rio Grande do Norte, foi lançado recentemente o manual do Guia de Candidaturas. Sim. Então, os candidatos em todo o estado que queiram ter mais informações sobre o processo eleitoral, nós fizemos um manual com todas as informações possíveis para que eles possam ter uma candidatura tranquila e que, no caso... Consultar lá as regras para não escorregar em nada. Exatamente. E que possam serem votados, os eleitores possam votar nos seus candidatos e que tenhamos uma eleição tranquila, legítima, e que aqueles que sejam eleitos possam assumir e tenham um mandato tranquilo. João Paulo, só para lembrar aqui, assim, nas eleições gerais, né, de 2022, houve um questionamento que a Justiça Eleitoral Nacional já se comprovou em torno das urnas eletrônicas. Houve alguma modificação para essas eleições, na composição, para a segurança das urnas? Nós temos, por sinal, foi muito boa sua pergunta, nós temos uma auditoria de votação eletrônica, que ela é feita em todas as eleições. São vários colaboradores mesários, digamos,
que são trazidos até a Justiça Eleitoral, e eles fazem uma auditoria nas urnas eletrônicas no dia da eleição, por exemplo. Então, as urnas eletrônicas, elas são totalmente legítimas, regulares, elas são confiáveis e são também auditáveis por meio da auditoria. Então, assim, a Justiça Eleitoral sempre trabalha para que a eleição seja feita de uma forma transparente, uma forma tranquila, para que todos os eleitores, todos os cidadãos e os candidatos possam participar e que, ao final, nós tenhamos a cidadania, a democracia no nosso país. Tá bom, então, eu agradeço aqui a sua presença conosco, trazendo essas informações, né, do que a Justiça Eleitoral vai estar de olho, enfim, não só nesses pontos que nós trouxemos aqui, muitos outros, mas nesses principais questionamentos que sempre surgem nesse período. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também sobre o que acontece na nossa cidade. Tchau!